Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e essa é a nossa 15ª aula do módulo de Genética. Nela nós vamos falar um pouco sobre herança sexual, aquela herança genética relacionada a genes que pertencem aos cromossomos sexuais. Nessa aula, pessoal, a gente vai falar de novo de alguns conceitos que a gente teve lá na aula de introdução à genética, falar um pouquinho de cromossomos autossomos, de cromossomos alossomos. Se você não manja muito bem desse assunto, é legal você assistir essa primeira aula e, aliás, é legal você ver a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel antes de entrar nesse assunto. Caso você não tenha assistido essas aulas, eu te recomendo fortemente que clique aqui em cima. Aí você vai ser direcionado para as aulas introdutórias do módulo de genética. Caso você já esteja manjando esse assunto, venha comigo, vamos aprender um pouco sobre herança sexual. Mas claro, antes, larga a vinheta. Gente, vamos então dar início à nossa aula. A gente está falando de herança sexual, tá? Então vamos relembrar de algumas coisas importantes. A gente estudou lá na nossa primeira aula que no nosso corpo de ser humano nós temos em cada uma das nossas células, ou pelo menos a grande maioria delas, nós temos 46 cromossomos. 46 cromossomos representam para nós, obviamente, 23 pares de cromossomos. Como esses cromossomos estão em pares, você já vai entender o seguinte: desses 23 pares, 23 cromossomos você recebeu da sua mãe, via óvulo, ou ovócito, como você achar melhor, e 23 cromossomos você recebeu via espermatozoide. Esses 23 pares de cada lado acabaram se unindo e formaram 46 cromossomos, que é o que a gente tem no nosso conjunto diploide genético dentro das nossas células. O que é legal você lembrar? Desses 46 cromossomos que a gente tem em cada uma das nossas células, 44 deles são cromossomos chamados de não sexuais. Eles não interferem na determinação do sexo da pessoa. Ah é, prof? Então vamos lá, olha só. Cromossomos não sexuais, a gente vai chamar de cromossomos autossomos. Às vezes pode aparecer com o nome também de autossômicos. Não está errado, mas está em desuso. São cromossomos autossomos, aqueles que não são sexuais. Vamos anotar aqui, ó. Não sexuais. Beleza? Quantos são mesmo, prof? 44. Beleza. Agora, os cromossomos chamados de sexuais podem ser chamados também de alossomos, beleza? Esses cromossomos vocês conhecem bem, eles são o X e o Y. Então, você sabe que para mulheres nós temos um conjunto XX e para homens nós temos um conjunto XY. É legal que você assista a aula lá para relembrar bem desse assunto. Então, esses são os chamados cromossomos sexuais. Todas as aulas que a gente teve até então, começar desde a primeirinha até a última aula, que foi a 14ª aula, a gente sempre tratou de características genéticas de genes localizados nos cromossomos autossomos. É a primeira vez que a gente vai estudar características genéticas pertencentes a cromossomos sexuais, que podem estar no X ou podem estar no Y. Só para ilustrar um pouco para vocês, olha só. Esses cromossomos aqui, ó, faz de conta, você está vendo 2 cromossomos aqui, faz de conta que um você recebeu do pai e o outro você recebeu da mãe. Eles formam pares. Esses pares cromossômicos a gente costuma chamar, dentro da biologia, de cromossomos homólogos. Por que é importante a gente saber isso? Porque nem todos os cromossomos formarão pares. Se você receber um cromossomo do tipo 1 aqui e um outro do tipo 2, eles não serão homólogos. Dá para captar? Então você tem 2 cromossomos iguais, um que vem da mãe e um que vem do pai, e eles são homólogos. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Cromossomos homólogos. Dentro de cromossomos homólogos, nós encontramos os chamados genes. E esses genes, a gente sabe, eles têm variações. Eles podem ser de caráter dominante ou recessivo e a gente vai chamar essas variações dos genes de alelos. Então faz de conta que eu tenho um alelo aqui, ó, azão, e desse outro lado
eu tenho um alelo azinho. Lembre-se que os genes dentro de um cromossomo homólogo sempre ficam na mesma posição, eles ocupam o mesmo local. A gente chama isso de locus gênico. Então, se o gene azão, perdão, o alelo azão está aqui, o alelo azinho tem que estar aqui também, sempre fazendo par. Ele não pode estar numa outra posição, você não está deslocado. Isso, inclusive, é um tipo de mutação que a gente vai estudar lá para frente. Então, azão, azinho. Faz de conta que aqui também eu tenho outros alelos, por exemplo, o Bzão e o Bzinho. Isso é só um exemplo, tá? Agora olha para esses cromossomos que eu desenhei para vocês aqui. Só são dois cromossomos diferentes, eles são homólogos em partes. Por quê, prof? Porque esse cromossomo que você está enxergando aqui é o cromossomo X e esse aqui, tortinho para o lado, é o cromossomo Y. Prof, o cromossomo X não tem um formato de X? E o Y não tem formato de Y? Também não. Eles só recebem esse nome, mas eles não têm os formatos das letras. Então você tem cromossomo X e Y. Se o X é maior, você já vai entender o porquê. Olha só, 2X representam dentro da espécie humana o sexo feminino. Você tem que lembrar que as mulheres, em função de uma gestação, em função de uma fase de lactação, menstruação, tudo isso, elas precisam de uma quantidade de genes muito maiores do que os homens. Então, homens, como não engravidam, como não têm ciclo menstrual e tudo isso, eles têm uma quantidade menor de genes. Por isso que o cromossomo deles é menor. As mulheres têm cromossomos maiores. Se você analisar o meu desenho, você percebeu o seguinte, ó, que nessa parte de baixo aqui, ó, do cromossomo, eles são relativamente parecidos. Essa porção que você está vendo aqui, ó, comum entre o cromossomo X e o cromossomo Y, é a chamada porção homóloga dos cromossomos sexuais. Essa parte faz par com essa. Se você tiver, por exemplo, um alelo aqui, ó, vamos colocar na cor vermelha mesmo, um alelo Czão aqui, ele vai encontrar o homólogo dele do outro lado, tá? Ele vai fazer parzinho, porque existe correspondência, essa é a chamada porção homóloga. Só para lembrar, né? Então esse é o X e esse é o Y no meu desenho. Vamos anotar que essa parte do cromossomo XY correspondente, ela é a porção homóloga. Os genes localizados nessa porção homóloga entre X e Y, eles se comportam da mesma maneira que a gente estudou lá na primeira lei de Mendel, não muda nada. Inclusive, normalmente isso nem é cobrado em vestibular, justamente porque não é uma diferença, não existe uma diferença entre a primeira lei de Mendel e a ocorrência de genes nessa região homóloga. Agora, se você olhar essa porção da metade aqui do centrômero para cima do cromossomo, você vai ver que essa porção é diferente dessa. Então, essas são porções não homólogas. Aqui você tem porção não homóloga do Y e aqui porção não homóloga do X, tá? Fiz uma abreviação louca aí, mas dá para vocês entenderem, tá? Então a porção homóloga entre X e Y tá aqui e a porção não homóloga do Y aqui, a porção não homóloga do X está aqui. Por que isso é importante para a gente compreender essa herança sexual? Porque se um alelo ocorre nessa região, ele não vai ter correspondente no cromossomo Y e vice-versa. E aí a gente vai ter padrões de heranças sexuais diferentes. Tudo isso que eu expliquei até agora para vocês é só para a gente entender isso aqui. Os tipos de herança sexual que a gente encontra dentro da espécie humana. Então vamos lá. Toda vez que você vê num exercício, numa prova de vestibular ou no seu material didático, no estudo de uma prova, você vê uma herança sexual ligada ao sexo, a gente está falando de genes localizados na porção não homóloga do cromossomo X. Falou em ligada ao sexo, a gente está falando que esse gene, esse alelo é ligado ao X, ok? Se a gente estiver falando de uma herança restrita ao sexo, a gente está falando do Y. É um gene ligado ao Y. Por que a gente chama de restrita ao sexo, professor? Porque ela é restrita do sexo masculino. Se essa herança for ligada ao X, ela pode acontecer em homens e mulheres. Por quê? Porque homens também carregam o X. Então ela está ligada ao sexo, mas pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres essa característica em questão. Se ela for
Do Y, aí ela não ocorre em mulheres, porque mulheres não têm cromossomo Y, ela é restrita ao sexo. Aliás, a gente vai ver que essa herança restrita ao sexo, na próxima aula, ela pode ser chamada de herança holândrica. O que é holândrica, professor? Tem nada a ver com Holanda. Holos, do grego, é total, andros é homem. Então ela é totalmente do homem, totalmente do sexo masculino. Então se você vê lá no seu vestibular uma herança restrita ao sexo, ou também chamada de holândrica, vamos colocar aqui, ó. Você já tem que saber que ela é característica do cromossomo Y, herança holândrica. Fechou? E o que seria essa herança influenciada pelo sexo? A influenciada pelo sexo também vai ficar para a próxima aula. É um tipo de herança que ela é autossômica, ou seja, ela ocorre em cromossomos autossomos, aqui em cromossomos não sexuais, mas ela tem uma influência sexual. É o caso do que acontece com a calvície. Então a manifestação da calvície, ela pode ocorrer em mulheres sim, mas é diferente da calvície do homem por uma questão sexual. Existe uma influência do sexo, embora sejam cromossomos autossômicos. Isso é assunto para a nossa segunda aula sobre herança sexual. Hoje a gente vai falar só da herança ligada ao sexo, que é aquela ligada ao X. Primeiro, agora que vocês entenderam tudo de como é essa herança, vocês têm que compreender como é que é feito os cruzamentos dentro da herança sexual. Então, vou pegar um X de uma outra cor. Você tem aqui um homem, XY, e tem uma mulher, XX. Eu poderia estar falando de outra espécie, mamífero também, não precisa ser homem e mulher, pode ser um cachorro ou uma cachorra. Vamos dar o exemplo de homem e mulher, fica mais fácil você associar. Na hora que você for fazer cruzamentos desse tipo de situação da genética, você tem que fazer o cruzamento da mesma forma que você aprendeu lá na primeira lei de Mendel, mas cuidado, vai correspondendo os cromossomos X e Y. Como assim, professor? Olha só, cruzou um homem e uma mulher aqui, ó. O X aqui, ó, com o X da mulher lá, vai dar XX. Aí esse X do cara aqui, ó, com o segundo X da mulher lá, vai dar XX também, beleza? Agora o Y do cara, ó, o Y com o X, XY, e de novo, XY. Fez o cruzamento. Por que que a gente, desde a primeira aula, a gente fala que a porcentagem de homens e mulheres, ou de meninos e meninas na chance de nascer é 50%? Por que que a gente sempre pegava lá um resultado? Qual a probabilidade de nascer uma menina com determinada característica? Opa, ele falou uma menina, multiplica por meio. Porque a chance de nascer uma menina é a mesma chance de nascer um menino, é 50%. Olha o que eu acabei de demonstrar aqui, ó. Quantos cruzamentos a gente teve? 4. Esses 2 primeiros são meninas, esses 2 segundos são meninos. Então a gente tem 50% de chance para cada uma das possibilidades. Vamos colocar isso aqui embaixo que é importante aqui, ó. 50% menina. 50% menino. Muito bem. Agora, professor, você escreveu o exemplo ali, o daltonismo. Gente, nós temos vários exemplos dentro do reino animal com relação à herança sexual. Um dos exemplos mais famosos é do daltonismo. O daltonismo, que ocorre principalmente em homens, é uma incapacidade de fazer distinção entre determinadas cores, normalmente o verde e o vermelho. Essa pessoa tem uma certa dificuldade em diferenciar essas duas cores por distúrbios lá nos seus cones, as células que captam a luz dentro dos olhos e que conseguem ver a imagem em cores. O daltonismo é um tipo de herança ligada ao sexo de caráter recessivo, assim como a hemofilia, que talvez você já tenha visto em algum material didático. A hemofilia é a incapacidade de coagular o sangue por problemas nos fatores de coagulação sanguínea. Tanto a hemofilia, que é essa incapacidade de coagular sangue, quanto o daltonismo são de caráter recessivo. Vamos anotar aqui, ó. Recessivo. E aí, prof? E aí que para a pessoa ser daltônica existem algumas condições que são diferentes para homens e mulheres.
como esse alelo que provoca o daltonismo é recessivo, se a mulher for XDzão, ela vai ter 2 dominantes, ela não vai ser daltônica. No passado a gente costumava dizer que era daltônico e normal. Hoje o termo normal ele não é muito usado. Inclusive ele é pejorativo, porque quando você fala que uma pessoa é normal para a visão, você está dizendo que uma pessoa é anormal. Isso tem carga de preconceito nisso aí. Então a gente não usa mais esse termo. A gente usa o termo típico. Típico por quê? Porque é o mais típico na população. Beleza. Então se a pessoa é XDzão, ela tem caráter típico. Ou seja, essa mulher, ela não é daltônica. Beleza? Agora, se ela for XDzão, ela também é típica, porque o caráter típico ele é dominante. Então vamos colocar aqui, ó, típico. Só que esse típico carrega com ele um alelo de caráter daltônico. Então a gente diz que é um típico portador. Beleza? Agora, se a mulher for XDzinho, aí sim ela é uma mulher daltônica. Beleza? Agora olha para a situação do homem. Ele é XDzão Y. Opa, XDzão Y, ele tem apenas o alelo dominante, ou seja, ele tem caráter típico. E se ele for XDzinho Y, ele é daltônico. Beleza? Olha o que eu comentei com vocês antes. Eu falei que em homens o daltonismo é muito mais comum. Por quê? Analisa. Para um homem ser daltônico, basta ele ter um XDzinho. Se ele receber um XDzinho da sua mãe, lembrando que o Y ele recebeu do pai, né? Então não pode ter recebido da mãe, tem que ter recebido do pai o Y. Se ele receber da mãe o XDzinho, pronto, ele é daltônico. Professor, então quer dizer que o daltonismo é herdado não de pai para filho, e sim de mãe para filho? Exatamente. Ah, professor, eu sou daltônico e minha mãe não é. A sua mãe não é, mas com certeza se você é daltônico, ela é uma típica portadora. Ela mandou o XDzinho no seu gameta e você recebeu esse XDzinho e acabou adquirindo essa característica genética que não tem como mudar. Ela é inerente, ela é do seu corpo. Beleza? Então, pessoal, o cara XDzinho, bastou um XDzinho, ele será daltônico. Para a mulher ser daltônica é muito mais complicado, ela tem que receber um XDzinho da mãe e tem que receber um XDzinho do pai. Essa coincidência é muito difícil de acontecer e por isso que praticamente a gente não tem mulheres daltônicas nas populações. Sacaram? Professor, e para fazer os cruzamentos? Para fazer os cruzamentos eu vou dar um exemplo para vocês na forma de um exercício. Aliás, esse exercício é muito legal, muito bem elaborado, o exercício da FATEC e trata sobre o rugir de alguns tipos de felinos. Vamos lá? Antes do exercício, um recado para vocês. Pessoas, eu gostaria de avisar vocês que existem 3 formas muito simples de você colaborar com o crescimento desse projeto. A primeira forma é você dando um like aqui embaixo nesse vídeo e se inscrevendo no canal. A segunda forma é você me acompanhando nas redes sociais, aqui no Facebook e no Instagram, assim você se manter atualizado naquilo que eu tenho publicado. E a terceira forma, e a mais importante, é de você compartilhar isso com seus amigos. Esses vídeos podem ser importantes para mais pessoas além de você. Eu conto com a colaboração de todos e vamos para a aula. Bom, gente, então vamos ao nosso exercício. Eu trouxe para vocês dessa vez um exercício lá da FATEC de São Paulo. Vocês vão achar bem legal, muito bem elaborado e muito criativo esse exercício. Vamos nessa. Leia o texto para responder a questão. Em uma espécie de felídeos são, gatos, né, gente? Pode ser um tigre, pode ser um leão, enfim. Uma alteração anatômica na laringe, permite que alguns indivíduos tenham a capacidade de rugir. Essa característica é determinada exclusivamente por um único par de genes com herança dominante ligada ao sexo. Presta atenção no que está escrito aqui no final. A gente tinha falado antes, lá, quando tratou de daltonismo, de uma herança recessiva ligada ao sexo. Tem 2 informações importantes. Em primeiro lugar, ela é de caráter dominante. Segundo, ela é ligada ao sexo. Se ela é ligada ao sexo, ela está ligada ao cromossomo X, já que a gente viu que a herança ligada ao Y se chama restrita ao sexo. Isso a gente acabou de ver na nossa aula. Então a gente está falando de uma herança dominante ligada ao sexo e isso dá a capacidade do felídeo rugir. Olha o que eu coloquei para vocês no quadro. Nós temos, vou passar para cá, fêmeas e machos.
Se a fêmea apresentar o Rzão junto do seu X, ou seja, se ela for XRzão, XRzão, ou se ela for XRzão, XRzinho, ela consegue rugir. Então vamos anotar aqui, ó. Rugir. Ela é uma fêmea rugidora. Se ela não tiver o Rzão, ou seja, ela for XRzinho, XRzinho, ela não ruge. Não rugir. Ok? Aí vamos para a situação do macho. Se o macho possui Rzão, ele é rugidor. Se o macho não possuir o Rzão, ele não consegue rugir. Ele é não rugidor. Pessoal, o que eu coloquei aqui é uma simples interpretação daquilo que está no exercício de vocês. Beleza? Vamos continuar a leitura, eu vou passar para cá. Acompanhem comigo. Em um determinado zoológico, uma fêmea rugidora heterozigota está prenha de um macho incapaz de rugir. Uma fêmea rugidora com um macho incapaz de rugir. Ambos da mesma espécie de felídeos. Ela está prenha, gente. Ela está prenha de um macho que não consegue rugir e ela é uma fêmea rugidora heterozigota. O que ele vai perguntar? A probabilidade de que o filhote desse acasalamento seja uma fêmea rugidora também, igual à mãe, desprezando a ocorrência de mutações genéticas e recombinações gênicas é de. Então vamos lá. Apaga aí, vamos fazer o cruzamento que ele nos propôs. Ele diz que a fêmea é rugidora e é heterozigota. Se ela é heterozigota, ela é essa camarada que está aqui. Então a fêmea é XRzão, XRzinho. Concorda comigo? Cruzou com um macho que é incapaz de rugir. O macho que não consegue rugir está aqui. XRzinho, Y. Beleza, vamos fazer o cruzamento. Dá um giz de outra cor. XRzão com XRzinho. XRzão com Y. XRzinho com XRzinho. E XRzinho com Y. Bora? O que o exercício está nos perguntando? Vou ler de novo, mostra aí. A probabilidade de que o filhote desse acasalamento seja uma fêmea rugidora, desprezando a ocorrência de mutações genéticas e de recombinações gênicas é de. Dá uma olhada aqui, ó. Fêmea rugidora, onde é que você está vendo ela? Aqui, criatura. Essa fêmea é rugidora porque tem um Rzão. Essa aqui não é porque é um macho, né? Não é uma fêmea rugidora, é um macho rugidor. E aqui, não consegue rugir e nem aqui. Portanto, qual que é a chance de nascer uma fêmea rugidora? Pega aí, ó. 1/4 ou 25%. Professor, como ele quer fêmea, eu tenho que multiplicar por meio, né? Negativo, você não vai multiplicar por meio, porque nesse tipo de cruzamento em herança sexual você já está separando os sexos. Não vai multiplicar por meio coisa nenhuma. A nossa resposta, portanto, vai ser letra B de bola. Gente, facílimo, né? Eu acho que deu para entender esse assunto. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham compreendido e, claro, se tiverem alguma dúvida, por favor, coloque um comentário aqui embaixo que assim que possível eu vou te responder com o maior carinho e dedicação. Um grande abraço para todos, não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e, claro, compartilhar isso para os seus colegas. Esses vídeos são importantes para mais pessoas além de você. Um grande abraço, tchau!